Olá pessoal, beleza aí? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodolfo Neves, tá? E esse é o canal Revista Comercial, o antigo canal Super Dica de Negócios, tá? De repente até vou voltar esse nome aí porque era mais tradicional, né? De repente até crio um canal diferente para esses vídeos que eu tenho feito aí. Pessoal, eu tô aqui para falar para vocês que eu estou dando andamento, tá, no projeto da rede social, mas ele tá meio assim, né, lento, né, porque é uma coisa bem complicada de fazer. Não é nada fácil, envolvem muitos custos, além do que eu estou atrás de parcerias também, tá? Eu estou dando um tempo assim, um pouco por causa da conjuntura política do país. Eu preciso ver como é que vai ser o desenrolar de tudo isso, né? Afinal de contas, o Brasil está vivendo um momento de exceção. Se você ainda não viu nada sobre isso, observe que o Brasil está vivendo um momento nunca visto antes. Então eu preciso dar meio que uma pausa nesse projeto, porque eu não sei se eu terei problemas assim, conforme eu fizer a estrutura da rede social, né? Isso pode acabar causando problemas aí, dependendo de como eu faço. Então eu preferi dar um certo tempo assim. Eu continuo trabalhando no projeto mais assim nos bastidores, mas eu vou vendo como é que vai ser o desenrolar de tudo isso, né? Até porque aí de repente eu acabo tomando outra atitude diferente, mas desistir nunca, jamais, né? Só porque talvez eu venha acabar mudando um pouco a maneira como eu farei as coisas, né? Eu estou aqui para falar uma outra coisa. Eu estou com um projeto aí bem bacana. Até inclusive eu acabei conversando aí com uma liderança política aí sobre um projeto que eu tenho aí, que eu vou colocar no ar aí em breve, tá? Estou falando aí sobre, eu já falei isso aqui nas redes aí, que eu vou começar a fazer palestras, tá? Palestras falando sobre negócios, falando sobre desenvolvimento humano, principalmente desenvolvimento humano, tá? Há pessoas aí que estão carentes de conhecimento, não que eu tenha tanto conhecimento assim, mas o que eu tenho eu posso compartilhar com elas. Eu trabalhei, pessoal, na prefeitura de Paraibuna há um tempo atrás, né? Eu trabalhava na área de saúde e eu conheci muita gente lá. E uma coisa que eu pude perceber, que era notório, né? Nem precisava ser tão observador assim para ver isso, é como que as pessoas são carentes. Carentes de conhecimento, carentes emocionalmente, carentes de dinheiro, né? Principalmente, né? Recursos materiais, né? Mas uma coisa que é notória, que todos praticamente têm, até mesmo nós, muitas vezes em algum grau assim, nós temos carência de conhecimento. E muitas das coisas ruins pelas quais nós passamos é justamente pela falta de conhecimento. Falta de saber administrar bem um bem, né? Ficou repetitivo, mas né? Administrar de boa maneira um bem, né? Carência de administrar relações humanas. Olha só, tem gente que tem um chefe difícil e ele não sabe lidar com aquilo, né? Acaba muitas vezes perdendo o emprego ou vivendo uma situação ruim. Tem também o contrário, né? Chefes que têm empregados difíceis de se lidar, e aí aquela pessoa acaba se envolvendo numa situação também complicada. Enfim, tem de tudo, né? E é justamente sobre isso que eu queria fazer minhas palestras. Como eu estou na área da educação também, né? Eu sou professor da rede estadual, né? Eu dou aula para o nível médio também, nível médio e o fundamental anos finais, né? Eu não tenho toda aquela capacidade para ensinar criancinhas, né? Isso aí só artistas fazem, né? Não é o meu caso. Mas enfim, eu sou professor de adolescente e de crianças maiorzinhas, assim, tipo 10, 11, 12 anos, tal, né? Esses daí já me aturam, né? Já conseguem me aturar. E aí o que eu posso dizer disso aí?
eu vejo, conversando com alguns alunos, também com pais, né, que existe uma epidemia de maus tratos velados entre as pessoas. O que acontece? Os pais não sabem criar os filhos não respeitam os pais e, por conseguinte, acabam não respeitando-se uns aos outros fora dali. Não vão respeitar o professor, não vão respeitar uma figura de autoridade. Não que a figura de autoridade ela deva ser venerada, não é isso, eu estou contra isso aí. Mas precisamos respeitar as figuras de autoridade. Ai, caiu o celular da minha mão. Precisamos respeitar as figuras de autoridade dentro dos limites estabelecidos por lei, os limites institucionais, né? Nada além disso, tá? Mas precisamos aprender a ter esse respeito. Em países desenvolvidos, Japão, Noruega, Suécia, Dinamarca, nós vemos esse tipo de coisa. As pessoas se respeitam bastante e elas respeitam a figura da autoridade. Dentro, é claro, dos limites da lei, né? E o limite também do razoável, né? Agora aqui no Brasil não, desculpa uma palavra, mas aqui virou uma putaria, né? Todo mundo faz o que quer, todo mundo xinga todo mundo. E depois acabam acontecendo as tragédias, né? E também uma outra coisa também que eu, inclusive isso é objeto de estudo, tá? Isso não é uma coisa da minha cabeça, não. Eu li isso no estudo, eu vou procurar esse estudo até inclusive para voltar a falar dele. Que é uma coisa muito importante que eu acho que talvez seja até inclusive o cerne da questão. Que é no Brasil principalmente, mas os outros países também vêm passando por isso. Mas o Brasil está pior nesse ponto, que é a epidemia de baixo QI. Ou seja, as pessoas estão tendo, a população no geral está tendo uma epidemia de baixo QI. Isso aí impacta totalmente a qualidade das relações de trabalho, relações humanas, relações das pessoas consigo própria. Porque pessoas que tenham um grau mais baixo de inteligência, elas farão um monte de cagada, né? Porque elas não têm discernimento para fazer as coisas. E pessoas sem discernimento, elas mal trabalham, né? O trabalho delas não rende, ou é mal feito, elas não têm boas relações, elas não têm uma vida próspera, porque elas não sabem fazer isso. Muitas vezes elas não têm uma boa saúde, porque elas não sabem cuidar nem da própria saúde. Então, existe uma epidemia de baixo QI. E as pessoas com baixa inteligência, elas vão se envolver em acidente de trânsito, porque são aquelas pessoas que não sabem esperar, né? Elas preferem fazer um malabarismo perigoso no trânsito, quando esperar às vezes uns 2 minutos a mais só, né? E muitas vezes esse malabarismo lhe custa até a vida. Isso aí tudo é um reflexo da baixa inteligência. As pessoas têm pouca inteligência, logo elas farão um monte de besteira para a rua, né? E essas palestras que eu me proponho fazer são palestras gratuitas, tá? Eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com elas, tá? Isso aí é apenas a minha maneira de agradecer a Deus e a sociedade por tudo que eu recebo, porque todos nós recebemos alguma coisa, né? E a minha maneira que tem de agradecer, de devolver para o universo o pouco que eu, um pouco pelo menos do muito que eu recebi dele, tá? Eu espero o dia que chegar a minha hora, que eu possa olhar para trás e olhar com pelo menos um pouco de orgulho e dizer para mim mesmo que eu consegui contribuir um pouco, né? Consegui fazer algo por alguém, consegui fazer o mundo ser um pouquinho melhor do que ele já é. Isso para mim é importante. Talvez para outras pessoas elas não pensem dessa forma, mas eu penso, tá? Eu quero contribuir, eu quero fazer algo de importante, que contribua, que faça a vida das pessoas ser um pouco melhor do que já é, ou pelo menos um pouco menos pior do que é também. Tem gente que vive uma vida muito difícil, e se eu puder ajudar, gostaria muito.
tá? Então, pessoal, eu conto com a ajuda de vocês no sentido de divulgar os meus vídeos quando eu colocar, tá? Divulgar esses vídeos, passar para as pessoas. Quem puder, quando eu estiver já fazendo as palestras, vão lá, vão ouvir o que eu tenho a dizer, tá? Quem puder contribuir com ideias também, vou gostar muito, tá? Né? Por enquanto é só um projeto assim, ele tá bem incipiente e ele pode ser melhorado nas ideias aí, mas todas as ideias que vocês puderem me mandar, eu aceito de bom grado e, se possível, até implemento. Beleza, pessoal? Então eu vou ficar por aqui, tá? E obrigado aí, valeu!